meio termo ali. É um jovem príncipe de apenas 23 anos que faz a independência do Brasil, não tinha qualquer experiência de poder, é jogado no meio de um turbilhão, de uns momentos mais revolucionários da história da humanidade. O pai vai embora e deixa ele aqui para cuidar do Brasil sozinho. E, tanto assim que há uma carta muito curiosa dele, menos de um ano antes da independência, em que ele pede para o Dom João VI, ele fala assim: pai, por tudo que há de sagrado nesse mundo, me dispense desse emprego. Ele quer ir embora, ele não quer ser príncipe regente do Brasil, é uma pressão colossal que se abate sobre ele. E ele vai, é um homem intempestivo, é um sujeito temerário até, aventureiro, boêmio realmente, teve inúmeras amantes, teve uma quantidade enorme de filhos bastardos, que ele reconheceu todos, era um bom pai. É um homem interessante, porque ele tem uma índole autoritária, mas um discurso liberal. Ele era admirador de Napoleão Bonaparte, que tinha expulsado o pai dele de Portugal. Em 1822, ele convoca uma constituinte, seguindo o seu discurso liberal, mas no ano seguinte ele dissolve, porque não atendeu os caprichos dele, a vontade dele. Em 1824, ele outorga o que era, na época, provavelmente, a Constituição mais liberal do mundo na época. Mas sou eu que outorgo. Constituição liberal, mas quem dá sou eu. Ou seja, olha que interessante esse personagem. É um personagem muito curioso. Então eu procuro acompanhar a vida desse personagem. Mostro como a popularidade dele cai rapidamente depois do Grito de Ipiranga, em função tanto das dificuldades políticas, como também dos escândalos da vida pessoal. Ele abdica em 1831, e aí ocorre uma coisa curiosa. Para a imensa maioria dos brasileiros de hoje, é como se o Dom Pedro tivesse evaporado no ar depois de 1831. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. E aí eu mostro que ocorre um momento realmente épico na vida do Dom Pedro. Ele sai do Brasil e volta para Portugal para enfrentar o irmão Dom Miguel, que tinha usurpado o trono num golpe absolutista. Ele enfrenta uma guerra horrorosa, em que ele tinha tudo para perder. Ele vira a guerra e bota a filha, Dona Maria II, Maria da Glória, no trono. E morre muito cedo. Ele morre com 35 anos, no mesmo quarto em que ele nasceu, no Palácio de Queluz, ao norte de Lisboa, que é um quarto de nome muito simbólico. O quarto se chama Dom Quixote, porque é decorado com motivos de Cervantes. O que é muito interessante, porque este é um personagem quixotesco. Ele é um cara que realmente luta contra tudo, contra todos, faz a independência de um país, recupera o trono para outra, recusou a coroa da Espanha, recusou a coroa da Grécia, e morre muito cedo. Então, é um personagem de carne e osso fascinante, é uma força viva da natureza. Então, ele nem é o boêmio beberrão, que ele era, de fato, mas não é só isso. E nem é o grande herói que aparece no filme Independência ou Morte, né? Alô? Essa questão dos filhos é bastante curiosa, né? Eu, pelo menos, não sabia que ele tinha sido um reconhecedor oficial de filhos, né? Talvez fosse muito fácil, porque era o dinheiro de todo mundo, né? que reconhecia isso. Agora, eu sempre tive uma curiosidade, e nessa questão de filhos e de infância, que nessa biografia do Dom Pedro I que passa para a gente. Porque ele, embora tenha tido essa questão de Dom João ter voltado e tudo, mas ele não tem infância para a gente, não é? E nós temos uma infância muito forte do Dom Pedro II. Não é? Então, o Dom Pedro II sempre passado para a gente como aquele príncipe, coitado, que ficou aqui, mas que foi criado já para ser o monarca, e, né, pelo Bonifácio, então teve todo o preparo, e eu acho que isso fez também, empurrou a historiografia brasileira para a pesquisa da vida, para dar mais publicidade, vamos chamar assim, para a infância do Dom Pedro II. E a gente não tem essa infância do Dom Pedro I, e talvez isso também não tenha sido tão um objeto do seu livro, mas por essas andanças eu queria saber se você conseguiu ter alguma ideia dessa questão.
E a outra questão, que vai ser a última, depois eu passo para as perguntas de vocês, agora me fugiu, era essa questão da infância. Você fala isso primeiro que eu ia... A infância do Dom Pedro I, ela é meio que obscurecida pelos grandes eventos que estão ocorrendo naquele momento, que é nada mais, nada menos do que Napoleão Bonaparte e a fuga da corte para o Brasil. Então, o Dom Pedro chega, ele nasceu em 1798, são escassas as informações a respeito da educação dele, mas aparentemente ele teve uma educação mais esmerada do que a imagem que se tem dele, de um sujeito analfabeto, desqualificado, que não sabia nada. Ele teve bons professores de latim, de francês, dominava razoavelmente o inglês e, principalmente, foi um excelente músico. É da autoria dele, por exemplo, o Hino da Independência. Já podeis dar... O Hino da Independência, que tem letra do Evaristo da Veiga, um jornalista que dirigia a Aurora Fluminense na época do Primeiro Império, a música é do Dom Pedro I, que é um hino, do ponto de vista de composição musical, relativamente complexo. Então, ele teve como professores o padre José Maurício Nunes Garcia, que era o principal músico do Brasil na época da chegada à corte. Depois o Marcos Antônio Portugal, que era o principal maestro português que chegou ao Rio de Janeiro em 1811. E o Neukomm, que tinha estudado com Haydn e tinha sido colega de Beethoven em Viena. Então, ele teve uma educação musical esmerada. Agora, o fato é que, dada a circunstância familiar dele, ou seja, o Dom João e a Carlota Joaquina já não moravam juntos desde 1805. No Rio de Janeiro, o Dom João foi morar na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, e a Carlota Joaquina foi morar em Botafogo. O pai e a mãe brigavam o tempo todo. O Dom João definitivamente tinha uma índole muito sedentária, muito pacata. Então o Dom Pedro ele cresce meio que como uma planta selvagem no Rio de Janeiro. E ele tem amigos boêmios, por exemplo, como o Chalaça, né, o famoso Chalaça, que é um alcoviteiro, que é dono de inferninhos no Rio de Janeiro, mas é o principal secretário particular e, aliás, é testemunha do Grito do Ipiranga. Ele cresce meio solto no Rio de Janeiro. Então, primeiro, ele tem uma vida muito boêmia, gosta de cavalos, era um bom domador de cavalo, se envolvia em inúmeras aventuras. Isso, aliás, está no livro do Rui Castro, Era no Tempo do Rei, que fala dessa infância do Dom Pedro I. E ele aparece na cena brasileira meio que por milagre, assim, num episódio em 1821. Em fevereiro de 1821, já com a notícia de que tinha havido a Revolução Liberal do Porto, a guarnição portuguesa no Rio de Janeiro se rebela e exige que o Dom João VI jure uma Constituição ainda a ser feita. E aí tem uma reunião na Praça do Comércio, no Rossio. E é um tumulto, é uma coisa perigosa, faz lembrar aquele episódio da Revolução Francesa em que os revolucionários vão até Versalhes e trazem o rei e a rainha de carruagem até o museu até o Louvre, né? E o Dom Pedro aparece em cena, ele meio que organiza todos os acontecimentos, ele serve de mensageiro entre o pai e os revolucionários, ele vai e volta, traz o pai jura a Constituição, e o Dom João VI balbucia as palavras, ele está tão assustado com o que está acontecendo que as pessoas não conseguem ouvir o que ele está falando. E é o Dom Pedro que repete, juro fazer uma Constituição, ele vai repetindo o pai. O que leva a crer que provavelmente o Dom Pedro já estava envolvido numa atividade política secreta dentro das lojas maçônicas. Porque a maçonaria tem um papel importantíssimo na época da independência. É como se fosse um proto-partido político. O Brasil estava muito desorganizado politicamente e tem algumas instituições que ajudam a organizar esses esforços. Um é a igreja, a outra é a maçonaria. E, curiosamente, o Dom Pedro ele aparece em cena muito próximo de alguns maçons famosos daquela época. Então, não é que ele estava solto, só treinando cavalo, não. Ele já estava fazendo parte de uma atividade política, só que de forma encoberta.
Essa questão é muito importante, né, hoje, né, Laurentino? Eu que sou repórter de política, a gente vê sempre a discussão de quando a gente escreve do enfraquecimento dos partidos políticos, não é? E isso é uma das questões mais interessantes e perigosas da democracia, porque quando os partidos políticos se enfraquecem, sempre alguém vai tomar esse lugar, não é? Teve militares, ou é a igreja, ou essas organizações todas. Mas o que eu ia te falar, na verdade, eu ia só destacar aqui, nessa questão de infância e da infância dos reis, que é pouco explorada, e que tem o livro sensacional da Mary Del Priore, não é? O Príncipe Maldito, não é? Então, essas questões começam a aparecer aí pela mão dos historiadores ou dos jornalistas que pesquisam. E a outra questão que eu ia fazer era se nessas suas andanças, não é, para fazer a reportagem nos locais, se você chegou a descobrir alguma coisa inusitada assim que você tenha colocado no livro, pelo trabalho, porque aí eu divido os dois métodos, né? O trabalho da pesquisa, né, como você falou, e o trabalho da reportagem, né? Então, eu queria saber o que saiu do trabalho da reportagem. Eu fui descobrindo coisas que, na verdade, já estavam descobertas, mas eram desconhecidas pela maioria dos brasileiros. Por exemplo, é o caso dessa batalha no Piauí, que eu citei há pouco, a Batalha do Genipapo. Em Portugal, eu me surpreendi também, aliás, eu acho que é a sua primeira pergunta, ou uma pergunta anterior, de como a história desse período continua partidarizada. Você chega a... Eu contei que depois de abdicar o trono brasileiro, o Dom Pedro voltou para enfrentar o irmão Dom Miguel, que era absolutista e o Dom Pedro era liberal. Até hoje você encontra em Portugal partidários ferrenhos de Dom Miguel e de Dom Pedro. E essa luta política de quase 200 anos atrás continua viva em Portugal. Aliás, no tempo do salazarismo, que foi a ditadura em Portugal, essa divisão era ainda mais nítida, assim, entre miguelistas e dompedristas, né? Como, aliás, em relação a Dom João VI. Dom João VI ainda é um personagem que está muito estigmatizado em Portugal, mais em Portugal do que em Brasil, porque os portugueses se consideram traídos pela fuga da corte. Foi ali que Portugal deixou de ser o império colonial, perdeu o Brasil independente. Então, é muito curioso isso, como um evento tão antigo, ele continua presente na vida das pessoas.